Boa noite, pessoal. Então, espero que todos estejam bem, tá? Hoje a gente continua, então, com o nosso ciclo de aulas. Hoje a gente vai falar do diodo, do jack, tá? Que ele nada mais é também do que um tiristor, tá? Ele trabalha da mesma forma que o SCR, da mesma forma que outros componentes que são derivados da família dos semicondutores, tá? Então, diferentemente de alguns outros tipos de semicondutores, ele vai ter, então, 5 fatias, tá, de materiais semicondutores. Vocês podem perceber, tá, desse componente aqui na simbologia dele, que ele tem, então, um material do tipo P, um material do tipo N, depois disso, então, ele tem outro material do tipo N e outro material do tipo P, né? Então, se a gente somar tudo isso, vai dar 5 materiais, tá? Buenas. O que vocês podem perceber dele em relação a outros componentes, tá? É que ele tem, então, 2 terminais que cada um deles começa no material do tipo P, tá? Então, a gente pode considerar aqui que ele é um dispositivo, tá? De 5 camadas, tá? E ele se comporta que nem um diodo, tá? Só que a diferença dele pro diodo, então, pessoal, é que ele vai conduzir nos 2 sentidos. Se eu polarizar ele, então, diretamente ou inversamente, não importa, tá? Ele vai conduzir. Então, vocês podem perceber aqui no gráfico de condução dele, tá? Que tanto no eixo das abscissas quanto no eixo das ordenadas, a gente tem 2 valores referentes à zona de condução dele. No primeiro quadrante aqui, onde tudo acontece, a gente pode perceber, então, que ele vai, de acordo com a tensão dele, numa escala de corrente, aumentando de forma arbitrária. Só que vocês podem perceber aqui que a gente tem, então, um efeito chamado, tá, de efeito reverso. Ele sai, conduz, mantém uma constante, depois ele vai embora, tá? E se a gente perceber, então, no terceiro quadrante, que seria o quadrante negativo, né, onde a gente tem, então, uma polarização inversa, ele vai acabar funcionando exatamente da mesma forma. Então, ele conduz em ambos os sentidos de polarização. Aqui a gente tem 2 terminais, então, pessoal. A1 e A2, né? Ou seja, anodo 1, anodo 2, tá? Bem simples, bem tranquilo, tá? A gente sabe, então, que ele é um dispositivo de 5 camadas. Aqui tá 4 camadas, tá? Mas isso aqui foi um erro do material na hora de datilografar ele aqui, na hora de escrever. Ele tem um pequeno probleminha, tá? Mas não considerem isso, tá? Bom, a gente sabe, então, que ele tem 5 camadas, que ele pode conduzir nos 2 sentidos, tá? Quando a tensão é aplicada com qualquer polaridade, tá? Ela pode ultrapassar um determinado valor de tensão chamado de Blackover, tá? Ou seja, a tensão VB0, que é necessária, então, para o nosso dispositivo conduzir, né? Assim como lá nos diodos nós temos, então, a zona de depressão, que ela precisa ser quebrada para que o diodo entre no estado de condução e que geralmente o valor, né, é por volta de 0,5, 0,6, 0,7 volts. Isso aí vocês podem ver mais especificamente no datasheet do componente. Esse componente também tem uma tensão responsável para que o nosso componente entre no estado de funcionamento, tá? Então, o que acontece, tá? Quando essa tensão ela estiver abaixo de um valor, abaixo desse valor da tensão necessário, do valor de manutenção, ele então não vai mais conduzir. Ele vai entrar no estado de corte, assim como o diodo, tá? Ele vai estar cortando, não vai estar conduzindo. Mas isso só vai acontecer quando a gente não tiver a capacidade, então, de manter essa corrente de manutenção. Então, aqui a gente pode ver 3 figuras, tá? A primeira dessas figuras, então, ela está me mostrando a estrutura, né, como a gente já conversou. Vocês podem ver aqui, então, que anodo 1 e anodo 2, eles estão na porta tipo P, tá? E que o interior dele é praticamente igual a de um transistor NPN, né? Só que vocês podem ver que as laterais estão sendo subdivididas, né? Estão fazendo fronteiras com o material do tipo P. Aqui na nossa simbologia, então, vocês podem perceber que ele parece 2 diodos, um de frente para o outro, né? E ele tem os 2 terminais. Então, esse material aqui
tá me mostrando que são dois diodos, um de frente para o outro, e que eles têm, então, a capacidade de poder conduzir em qualquer um dos dois lados, né? Ele vai manter essa polaridade dupla, e que isso vai ser muito importante para quando a gente quiser, então, aplicar em outros componentes, né? A gente pode ver aqui, tá, que uma das maiores aplicações do DIAC é ser utilizado no gatilho de triacs, né? O que são triacs? A gente já viu mais ou menos o que são triacs, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, né? Então, eles vão agir permitindo o envio de pulsos, tanto com polaridade positiva, quanto com polaridade negativa, tá? Então, dessa maneira, ele pode atuar tanto no semiciclo positivo, quanto no semiciclo negativo de uma tensão de entrada. Então, aqui a gente pode perceber, ó, aqui é um modelo específico, tá? E a gente pode perceber aqui os valores de tensão e os valores aqui da corrente de partida, corrente de manutenção e tudo mais, tá? Buenas. Um desses sentidos aqui é polarizado diretamente e outro é polarizado inversamente, tá? O que a gente precisa entender? Uma coisa importante aqui, pessoal. Quando eu polarizo diretamente, tá? Ele vai estar usando o semiciclo negativo, ou, desculpa, o semiciclo positivo, e logo depois disso, então, ele vai dar condições de funcionamento para o meu componente do tipo triac ou de outro componente, tá? Quando eu usar o semiciclo negativo, bom, aí ele vai estar polarizando de forma inversa, né? Então ele vai estar com uma polaridade negativa e é isso que vai polarizar, então, o nosso triac, tá? Então ele tanto pode mandar um sinal positivo na saída, quanto um sinal negativo, tá? Buenas. Falando um pouco sobre o triac, então. Quando é necessário controlar a potência de uma carga em corrente contínua, tá? Ou que a gente vê aqui, né? Quando a gente está falando, então, dessa sigla aqui, AC, tá? Que é que a gente está se referindo, então, desculpem, AC seria CA, que seria a corrente alternada, né? Então, é que volta e meia acaba mudando, né? A bibliografia acaba usando uma nomenclatura, outra bibliografia usa outra nomenclatura, então, enfim, né? Mas sempre que a gente tiver AC ou CA, a gente está tratando, então, de corrente alternada, tá? Beleza. Então, sempre que há necessidade de controlar a potência de uma carga em corrente alternada, a gente precisa, então, que a corrente ela acabe funcionando nos dois sentidos, né? Porque a gente sabe que a corrente alternada, ela tem uma senoide, que é a composição geral dela, e que ela vai acabar sempre transpassando os ciclos de polaridade. Horas a gente tem, então, um semiciclo positivo, horas nós temos um semiciclo negativo, tá? Então, quando há necessidade de controlar uma carga de corrente alternada, com corrente nos dois sentidos, podemos utilizar, a gente pode usar os circuitos com dois SCRs em antiparalelo, tá? Vocês lembram lá do SR, né? A gente tem, então, um componente que só funciona quando a gente polariza ele diretamente com um pulso no gate. O triac nada mais é, então, do que dois SCRs em antiparalelo. O que é antiparalelo? É basicamente eles de frente um para o outro e com as conexões ligadas num sentido paralelo, tá? Deixando o SCR em antiparalelo ou usando o triac, que a composição interna dele é os dois SCRs em antiparalelo, ele vai acabar funcionando, então, tranquilamente, porque ele vai conduzir nos dois sentidos. O triac, então, é um componente único específico que acaba assumindo o papel desses dois SCRs, tá? Então, o triac, dessa forma, ele pode ser entendido como equivalente, a equivalência, né, a dois SCRs ligados em antiparalelo, como mostra a estrutura aqui, a estrutura a seguir, tá? Então, aqui a gente tem, então, três imagens, tá? Essas três imagens aqui a gente tem a estrutura, a simbologia e o esquema interno. Na primeira imagem aqui, na estrutura, a gente consegue perceber, então, que ele tem três terminais, né? De cara a gente já percebe isso. Aqui a gente tem anodo
2, anodo 3 e anodo 4, tá? Então, o que seria isso, né? Opa, desculpa, na verdade aqui a gente tem anodo 1, anodo 2 e anodo 3, tá? Aqui a gente tem, então, porta 1, porta 2 e N1, tá? Então, a gente tem 3 materiais do tipo N que vão estar interligados diretamente aos terminais. Depois disso, a gente tem 2 materiais do tipo P que vão formar um sanduíche com material tipo N, tá? Então, se a gente fizer a analogia de todo esse esquema aqui, a gente pode perceber aqui, então, tá, no esquema interno, a equivalência do TRIAC, que ele vai ser, então, 2 SCRs em antiparalelo, ou seja, um de frente para o outro. O terminal gate no SR vai se interligar no terminal gate do segundo SR, enquanto a entrada vai se interligar na saída de um e a entrada de outro vai se interligar na saída do outro. Então, a gente vai ter aqui praticamente a mesma simbologia do nosso DIAC com, então, um terceiro terminal, que vai ser o nosso gate, que vai ser o terminal de gatilho, tá? Então, o que a gente pode perceber? O nosso TRIAC, ele vai funcionar tanto no semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo. Mas a regra básica universal que a gente tem, então, para o nosso TRIAC é que o anodo 1 tem que acompanhar exatamente o mesmo sinal de polaridade que o gate. Então, não adianta eu querer ter um sinal negativo da saída do TRIAC se lá no meu gate eu estou polarizando ele, estou dando um gatilho com um sinal positivo. Então, a regra é que a saída do meu TRIAC vai obrigatoriamente depender, tá, da combinação entre anodo 1 e gate. Se eu polarizar o anodo 1 com sinal positivo, obrigatoriamente o meu gate vai ter que ter um sinal negativo. Se eu polarizar o meu anodo 1 com sinal negativo, obrigatoriamente o meu gate vai ter que ser polarizado, vai ter que ter um pulso com sinal negativo e acabou, tá? Isso é indiscutível, ele só consegue funcionar dessa forma, tá? Buenas, o TRIAC também pode ser entendido como um DIAC, no qual foi adicionado um terminal de controle, tá? Permitindo disparar o positivo com diferentes valores de tensão. Ou seja, tá? Assim como o SR tinha um terminal de controle, né? Um terminal de comando, que era o gatilho, o nosso, então, DIAC, nosso TRIAC vai ter, então, esse terminal de controle, tá? Para poder conduzir em diferentes valores, em diferentes sentidos. Sentidos que eu digo dos semiciclos da nossa senoide, tá? Remetendo ao corrente alternada. Como o TRIAC dispara com tensão positiva ou negativa, não tem mais sentido em falar em anodo, tá? Então, a gente pode falar, então, terminal 1, terminal 2. Ao invés disso, tá, os dois terminados são chamados de terminal principal A1 e terminal principal A2, tá? Bom, modo de funcionamento do TRIAC, tá? Aqui a gente pode perceber, tá? Aqui a curva característica dele, ela lembra muito a curva de um DIAC, tá? Mas a diferença, então, é que ele me dá essa capacidade de conduzir nos dois sentidos, polarizando outras cargas em corrente alternada, tá? Então, conforme podemos observar na figura 4, que é a figura a seguir, o TRIAC ele pode operar nos 4 quadrantes de tensão, tá? Sendo que é utilizado com maior ênfase no quadrante 1 e no quadrante 3, tá? Permitindo o controle de tensão nos dois semiciclos, semiciclo positivo e semiciclo negativo. Aqui, diferentemente do SR, diferentemente do DIAC, eu tenho a possibilidade de conduzir ele nos 4 quadrantes, tá? Ou seja, ou diretamente, inversamente, né, sempre acompanhando o pulso negativo no gate, tá? Se eu quiser, então, trocar os quadrantes, vai depender, então, da combinação que eu vou fazer de polarização com o anodo 1 e o meu, então, gate, tá? A gente tem alguns modos de funcionamento, tá?
tá? Bom, a gente pode falar então no primeiro deles, né, o modo 1, que considera a estrutura P1N1, P2N2 do tiristor clássico, tá? Com A2 positivo e A1 negativo, aplicando um pulso positivo no gate. Ocorre o disparo do triac da mesma maneira, abordando na estrutura DSR, ou seja, ele vai funcionar no primeiro quadrante, na curva tensão versus corrente, ou tensão e corrente, tá? Bom, ou tensão pela corrente também, eu posso falar dessa forma. Aqui na primeira situação, tá? Modo clássico de funcionamento, eu vou polarizar, então, A1 com negativo, aplicando um pulso positivo no gate, tá? Então, vai ocorrer o disparo do triac da mesma maneira abordado no SR. Ou seja, né, ele vai poder ser visto nessa curva característica de tensão por corrente. No modo 3, tá? Considera estruturas, a estrutura N4, P1, P2, desculpem, N4, P1, N1, P2, tá? Do tiristor complementar. Nessa situação aqui, então, A2 vai ser negativo, A1 positivo e aplicando um pulso negativo no gate, tá? No terminal 3. Teremos movimento dos elétrons entre as lacunas de P1 e N3. Como o tamanho físico de P2 é bem maior do que o de N3, o funcionamento não é idêntico ao de um diodo de junção, né? Se a gente estivesse comparando lá com os diodos retificadores. Em que o material N e o material P possuem o mesmo tamanho. Ocorre o disparo do triac como se fosse aplicado um pulso negativo N1, fazendo que o transistor P1, N1 e P2 conduza e forneça o elo com o transistor N1, P1, N1. Está falando de transistor por quê? Porque aqui, ó, internamente, como a gente vai estar falando de 3 fatias de material semicondutor, ele vai ter internamente funcionamento de um transistor. Então, a gente está olhando por várias óticas de polarização, polarizando diretamente, polarizando inversamente, e assim a gente consegue, então, ter todas as visões, tá? Podemos concluir também que o modo ideal de disparo é aplicar um pulso de trigger, tá, da mesma polaridade que a tensão aplicada no P1, sendo que isso ocorre no quadrante 1 e no quadrante 3 sendo que ocorre no primeiro e no terceiro quadrante, tá? Buenas, algumas aplicações. Entre as aplicações, o uso do triac como chave síncrona, tá, em corrente alternada, leva algumas vantagens em relação à chave mecânica, permitindo, por exemplo, controlar grandes potências a partir de potências relativamente pequenas. Triac não apresenta trepidação, tá? Que seria algumas oscilações. O que acontece com o relé? Com o relé ao conduzir, né? Não há aparecimento de arco voltaico, o que acontece com o relé, permitindo um grande número de operações. A grande desvantagem é a dissipação de calor, sendo a ação necessária de um dissipador, né? Assim como lá nos circuitos integrados, né, que a gente falava lá das fontes, né, do LM317, enfim. Outra desvantagem é a possibilidade do aparecimento de grandes picos de corrente ao ligar o circuito pela primeira vez, principalmente no casos circuitos resistivos, né? Então aqui a gente tem o nosso triac, aqui a gente tem a nossa carga, a fonte, a nossa lâmpada aqui. Quando eu fechar a chave, eu vou polarizar o meu gate, ele vai, então, assumir o mesmo valor da polarização da rede, então, quando a gente tiver no semiciclo positivo, o anodo 1 vai acompanhar o pulso positivo no gate, e ele vai fazer, então, com que a minha carga acabe funcionando. Quando trocar o semiciclo, bom, aí ele vai continuar conduzindo, porque ele vai acompanhar o gatilho com o anodo 1. Se o ciclo for negativo, ele vai seguir. Então, independentemente da oscilação da rede, 60 vezes, 50 vezes, como mantiver a nossa frequência, né, como a frequência estiver funcionando, a lâmpada vai estar sempre acesa. Só vai desligar quando eu interromper, então, o elo de realimentação no meu gate. Tá? Depois disso, a gente pode falar, então, de controle de potência de onda completa, tá? Com dimmer.
A gente pode, então, acabar controlando, né, algumas características, como, por exemplo, a luminosidade, né? Então, a gente pode ver que a luminosidade de uma lâmpada pode ser controlada através da variação de potência elétrica que lhe é entregue. Isso pode ser feito alternando-se o ângulo de disparo durante cada semiciclo. Então, eu vou estar aumentando esse ângulo ou diminuindo. A figura 6 mostra o circuito simples que controla a potência de cada lâmpada. Tá? Então, aqui a gente tem a lâmpada, aqui eu tenho um triac, que vai conduzir tanto no semiciclo positivo quanto negativo, e esse triac aqui vai me dar a possibilidade, então, de controlar o pulso no gate. Tá? Aqui a gente vai ter, então, 2 capacitores de filtro, mas não é um filtro eletrolítico, né? É um filtro diferente, só para ruído. E aqui a gente vai ter um potenciômetro. O que esse potenciômetro vai fazer, então? Ele vai me dar a possibilidade de aumentar e diminuir a resistência que está em cima do diac. Consequentemente, o diac, então, vai mandar pulsos mais largos ou menos largos no gate do meu triac, fazendo com que a luminosidade da minha lâmpada aumente ou diminua, tá? Então, aqui a gente pode ver que o capacitor C1 é carregado tanto no semiciclo positivo ou no semiciclo negativo, através do potenciômetro, e a resistência do resistor 1 e do capacitor 2 se carregam depois de gerado o atraso. Após um tempo, o jack dispara quando a tensão do capacitor 2 atingir a tensão de disparo, e o capacitor 2 vai descarregar através do jack no gate do triac. Isso aqui vai aumentar ou diminuir o ângulo, tá? A comutação rápida de SRs e triacs em aparelhos eletrônicos causa interferência em rádios e TVs. Essa interferência se propaga pela rede elétrica e pode causar sérios dissabores. Isso pode ser minimizado com a inserção de um filtro adequado, conforme mostra na figura 7. O capacitor sempre vai me dar essa possibilidade de filtro, né? Então, a gente pode perceber aqui que ele vai estar tanto na entrada quanto na saída, e isso aqui vai me dar a possibilidade de aumentar e diminuir a curva característica do triac, aumentando ou diminuindo a potência de saída, deixando o sinal mais limpo, com ruído menor e assim sucessivamente. A figura a seguir mostra, então, as formas de onda de tensão, tá? Isso aqui em referente à carga no controle de máximo e mínimo de potência, tá? Potência máxima e potência mínima, né? Alguns pequenos disparos aqui, até ela poder chegar na potência máxima, tá? Aqui, luz crepuscular, a gente pode perceber, então, que aqui a gente vai ter um LDR, tá? Que vocês lembram lá do que era um LDR? O LDR, então, é um resistor que vai vai aumentar e diminuir a sua resistência de acordo com a incidência de iluminação. Então, aumentando ou diminuindo a resistência no potenciômetro, né, no nosso resistor variável, eu vou ter um controle automático da iluminação da minha lâmpada. Ou seja, isso aqui eu posso acabar mostrando como um princípio de funcionamento de um sensor fotoelétrico, né? Como, por exemplo, esses que a gente tem em poste, né? Que acaba sendo utilizado em minuterias, enfim. Esse componente aqui, ele vai poder acionar ou diminuir a lâmpada de acordo com a iluminação que eu tenho do ambiente, né? Então, o que acontece? Fotocélula, não disse fotocélula, agora me veio o nome certinho. Esse aqui é o princípio de funcionamento da fotocélula. O triac vai acionar a carga de acordo com o pulso que ele recebe no gate, e isso vai depender, então, do que esse potenciômetro aqui está mandando de acordo com a incidência de luz que veio no meu LDR. Então, o LDR diminui a resistência, o potenciômetro manda a corrente para o meu jack, o jack manda o pulso para o triac vai controlar a lâmpada. Basicamente isso, tá? Buenas. Então, hoje era basicamente isso, né? A gente ia falar sobre o triac, o jack e o triac. Depois a gente vai conversar, então, mais um pouco sobre algumas relações do dimensionamento deles, tá? E aí, nas próximas aulas, então, a gente segue com o nosso conteúdo, tá? Espero que vocês tenham gostado e a gente, então, se encontra na próxima aula, tá? Valeu, valeu, valeu. Um abraço a todos aí, pessoal. Até mais.